Bem, nós terminamos o vídeo anterior dizendo que ao celebrar a venda com reserva de domínio, inicialmente o comprador adquire a expectativa de se tornar dono daquele bem objeto do negócio quando pagar integralmente todas as prestações integrantes do preço. Esse direito expectativo, segundo a doutrina e a jurisprudência, é penhorável, né, ou sequestrável em razões de dívidas do comprador. E aqui é preciso um alerta importante. Vejam, não é possível penhorar-se a coisa objeto da venda com reserva de domínio por dívidas do comprador. Não é possível penhorar ou mesmo sequestrar a coisa objeto da venda com reserva de domínio para garantia de dívidas do comprador. Lembrem-se, enquanto ainda não integralizado o preço, o comprador é mero possuidor a título precário do bem. Ele tem apenas uma legítima expectativa de se tornar proprietário da coisa. Ou seja, a coisa em si, o carro no nosso exemplo, que foi adquirido numa venda com reserva de domínio, não poderá ser penhorado numa execução que o comprador, que ainda não integralizou o pagamento das prestações, sofre de um terceiro. Vamos imaginar, o comprador, numa venda com reserva de domínio, deve taxas condominiais para o condomínio onde reside com a família. Ele deve 6 taxas condominiais dos meses de abril a outubro de um determinado ano. Se o condomínio resolve ingressar com uma ação judicial de cobrança ou mesmo a execução, ajuiza a ação de cobrança, obtém a condenação do comprador e depois inicia a execução forçada do crédito de que é titular, o condomínio não poderá requerer a penhora do veículo que está em posse do comprador por força da venda com reserva de domínio. Tá? Porque esse veículo não integra o patrimônio do comprador. Pelo menos não ainda. Há uma expectativa de que ele venha a integrar. Mas no momento da constrição judicial, no momento da penhora, que é um ato de apreensão do bem para posterior venda judicial e reversão do valor obtido em favor do credor, ele ainda não pertence ao comprador. Então, o condomínio, nesse caso, ele pode penhorar, pode requerer a penhora do direito expectativo, ou seja, da expectativa do direito que o comprador tem de se tornar futuramente dono do carro, pagando todas as prestações. Questionável é a conveniência da penhora do direito expectativo por parte do condomínio. Isso porque é muito possível que nenhum interessado apareça em adquirir essa simples expectativa. Você não vai a um leilão judicial, não, pelo menos isso não é comum, a pessoa ir a um leilão judicial para adquirir a expectativa de alguém se tornar dono de algo. A expectativa de se tornar dono de um determinado veículo, mas tendo que assumir prestações desse executado, desse comprador, em face do vendedor da coisa. É pouco atraente esse tipo de penhora. Costuma não dar resultado, né? Esse tipo de penhora. Resultado no sentido, não costuma reverter em resultado favorável para o credor
que requer a penhora desse bem, tá certo? E esse raciocínio vale, assim, ipsis literis, vale na mesma medida para o carro que tem uma restrição de alienação fiduciária em garantia. Né? A alienação fiduciária em garantia, nós falamos na aula anterior, tem um sistema muito parecido com a compra e venda. A compra e venda com reserva de domínio. A diferença é que o bem, na alienação fiduciária em garantia, serve para garantir o contrato de financiamento celebrado entre o sujeito que o adquire e a financeira. Por exemplo, esse mesmo condomínio onde o sujeito que tem o carro mais gravado com alienação fiduciária resolve cobrar taxas condominiais em atraso, obtém a condenação do cidadão, promove a execução e requer a penhora do bem que está lá, né, o veículo que costumeiramente fica estacionado na garagem pertencente à unidade do comprador. Se esse veículo estiver com alienação fiduciária, a penhora tem que ser indeferida pelo juiz, porque nesse caso o veículo pertencerá à instituição financeira enquanto aquela pessoa que o adquiriu junto à revenda de veículos não houver quitado o financiamento. É o mesmo sistema da compra e venda com reserva de domínio. Portanto, tanto na compra e venda com reserva de domínio quanto na alienação fiduciária em garantia, a coisa objeto do contrato em si não poderá ser penhorada por dívidas do comprador. O que pode ser penhorado é esse direito expectativo à aquisição da propriedade, desde que pagas todas as prestações do preço. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa vocês me perguntam, tiram dúvidas pelo chat. Outra coisa, agora vamos passar para os direitos do vendedor. Bom, primeiro, não há impedimento algum para o vendedor, na venda com reserva de domínio, transferir a terceiro o crédito acompanhado da garantia que ele possui perante o comprador. Então vamos imaginar, eu vendi meu carro numa venda com reserva de domínio. Eu vendi o carro para o Joãozinho. Nós ajustamos lá o pagamento de uma entrada e mais 20 prestações. Ele me deu 20 mil reais de entrada e vai me pagar mais 20 prestações de 2 mil reais. Muito bem, ele vem honrando, o Joãozinho vem honrando o contrato, pagou a entrada, tem adimplido as obrigações, mas eu preciso fazer algum dinheiro e eu tenho um amigo que se interessou, né, por receber esse meu direito expectativo. Desculpem. Eu encontrei alguém, um terceiro, que aceita, por exemplo, como garantia de uma dívida minha que eu tenho com ele, essas prestações que ainda faltam o comprador pagar. Então, é possível o vendedor ceder o crédito que ele tem direito por força da venda com reserva de domínio, o crédito constituído pelas prestações que ainda faltam ser pagas, a um terceiro. Uma espécie de cessão de crédito mesmo. E nesse caso não há nenhuma necessidade do vendedor concordar. Isso porque não há nenhuma necessidade do comprador concordar com a cessão feita pelo vendedor. Isso porque para o comprador tanto faz pagar para A ou B. Tendo ele a expectativa e tendo ele a certeza de que pagando as prestações que faltam,
ele vai receber a coisa em definitiva, ele vai se tornar proprietário do bem, não importa se ele vai pagar essas prestações para o vendedor original ou para uma terceira pessoa a quem o vendedor original tenha cedido o seu crédito. Portanto, a primeira prerrogativa que se assegura ao vendedor é a de ceder o crédito decorrente da venda com reserva de domínio à terceira pessoa, independentemente da anuência do comprador. A única hipótese em que essa cessão de crédito será proibida é se o contrato de venda com reserva de domínio contiver uma cláusula expressa impedindo essa cessão. Aí, a cessão só vai poder ser feita se, porventura, o comprador anuir expressamente a ela. Mas, já adianto, pouquíssimo comum, aliás, raríssimo vocês encontrarem alguma espécie de venda com reserva de domínio em que esteja proibida a cessão do crédito pelo vendedor, tá certo? Bom, uma segunda prerrogativa que surge, que é assegurada, um segundo direito que é assegurado ao vendedor. E aí, esse direito assegurado ao vendedor vale, para a hipótese do comprador ficar inadimplente. No caso de inadimplência do comprador, surge para o devedor duas opções. O devedor pode cobrar a dívida ou recuperar a posse da coisa vendida. Então, se porventura o preço ficou ajustado em 24 prestações, lá pela 10ª prestação o comprador se torna inadimplente, o vendedor, credor, tem duas alternativas. Ou ele ingressa com uma ação judicial de cobrança, a cobrança comum, e pede a condenação do comprador a honrar todas as prestações restantes, ou ele ingressa com uma ação visando a reintegração de posse da coisa, ou seja, ele ingressa com uma ação para recuperar a coisa vendida, a fim de, no momento seguinte, promover a sua venda e, com o produto obtido pela venda, receber o crédito faltante. Eu vou parar aqui e aí no próximo vídeo a gente aprofunda mais.